viessem atrás soubessem que os outros que foram antes deles eram cristãos que levaram a sua cruz. Podemos nós dizer que somos cristãos quando por alguma coisa que não nos convém ouvir por causa do nosso pecado já deitamos as costas a Deus? Ainda hoje Cristo tem na terra vasos escolhidos que enfrentam os mesmos perigos, as mesmas perseguições, os mesmos sofrimentos, mas o seu destino é a casa do Pai. Aquele que comigo sofrer, comigo reinará. O quarto vaso é o vaso limpo. Em Isaías 66, verso 20, diz a palavra de Deus que das nações e ilhas haveria de vir um povo para o Senhor, trazido por missionários para uma futura Jerusalém, em que eles seriam trazidos para Deus, como quando Israel trazia as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Não pode haver sujidade de ordem alguma nos vasos que são trazidos para o uso do Senhor. Graças a Deus pela limpeza que o Senhor opera naqueles que a Deus chegam. A limpeza dos vasos consagrados a Deus era sempre um requisito. Assim são os homens que se chegam a Deus. 2 Coríntios 6, verso 17, diz: saí do meio deles, apartai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Timóteo 2, verso 19, diz: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A razão disto é que, à presença de Deus, nada pode ir que contamine. O Senhor deixou o processo de limpeza dos seus vasos. Em João 15, verso 3, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor diz que corta os galhos dos ramos da sua videira. E certamente quem é podador de árvores bem sabe que quando corta um galho daquela árvore, ela fica chorando. Mas é bom para o resto da árvore, é para que dê mais fruto. Assim faz o Senhor, e quem quiser ouvir ouça, e quem não quiser deixe de ouvir. 1 João 1, verso 7 afirma que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Em 1 Pedro 1, verso 22 diz que as nossas almas são purificadas na obediência à verdade. Podemos dizer amém 3 vezes. Amém, 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 amém. Ao Senhor, glória a Deus. Obediência ao Senhor, e para seu uso só podem chegar vasos limpos, santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. O quinto vaso é o vaso de desonra. Como no meio dos judeus havia e há, assim existem em todo o mundo os vasos de desonra. Os judeus adquiriam estes vasos para o lixo da casa. Eram de barro fraco e apenas para um fim em vista, de maneira que o oleiro não ligava grande importância à sua aparência, porque era um vaso para o lixo. No que respeita aos homens, diz em 2 Timóteo 2, verso 20, que existem vasos de prata, vasos de ouro, uns para honra e outros para desonra. O contexto revela: os vasos de desonra estão contaminados, estão sujos por falatórios profanos que roem como gangrena ou gangrena, que produzem contendas. Esses são os vasos de desonra. Na grande casa sempre existem os corés, os datás e os avirões. São os murmuradores que têm medo dos gigantes, que são incrédulos e levam a congregação a ficar no deserto e não a entrar na terra prometida, porque a congregação dá-lhe ouvidos. Os irmãos ouviram o que eu disse. Em Romanos 1, verso 18 ao verso 32, há um outro tipo de vasos de desonra. Ensina ali que Deus os abandonou às suas paixões infames, às concupiscências dos seus corações, à imundícia, estão cheios de iniquidade,
malícia, avareza e maldade, são sem afeição natural, são abomináveis. E assim vemos em Judas e noutros lugares. Desonram os seus corpos entre si, são dignos de morte. Bem sabemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas também sabemos que não se querem reconciliar com Deus, nem submeter à autoridade da sua palavra. Falando da onisciência de Deus e da presciência do santo conhecimento divino antes das coisas acontecerem, ficou escrito que Deus bem sabia qual era o caráter de Esaú antes dele nascer, e por isso disse: o maior servirá ao menor. Gênesis 25 e verso 23. E aos Romanos 9 e verso 21 diz que o oleiro tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. O sexto vaso, o vaso quebrado. Tenha muita atenção àquilo que vai ouvir. O Senhor diz: não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, diz ao seu servo, como o oleiro fez aquele vaso. A história de Israel é cheia de lições práticas para os crentes dos nossos dias. Não é de qualquer maneira que os cristãos meditam na vida histórica e profética de Israel. De maneira alguma. Ela ficou escrita com um propósito divino, para aqueles que vivem e aprendam alguma coisa com os seus costumes, com a sua vida, o que fizeram, o que deixaram de fazer, a obediência e a desobediência, para que cheguemos a uma conclusão. Portanto, a história de Israel é cheia de lições práticas para os crentes dos nossos dias. No Salmo 31, quando Davi se lamenta por causa da revolta de Absalão, ele diz no verso 12: estou esquecido deles, sou como um morto, sou como um vaso quebrado. Aparentemente o vaso quebrado parece não ter mais conserto. Nos nossos dias tal vaso deita-se fora porque o conserto ficaria caro. Mas nos tempos do passado, irmãos, quando era necessário cozer os vasos com lenha que se apanhasse no monte, e ela tinha que produzir o fogo para cozer o barro, e era muito difícil andar por um monte a apanhar essa lenha. Portanto, nos nossos dias há outros processos. O vaso quebrou-se e o oleiro, ou quem o vende, acaba de o partir porque não merece a reparação. O que acontecia ainda, que tinha perdido o valor, aquele vaso quebrado, ainda que tinha perdido o valor, num certo aspecto, o oleiro reparava-o. Mas como o reparava? É interessante, irmãos, que a gente dê atenção à história. No Médio Oriente, como eu creio que em todo o mundo, onde há rebanhos de gado e ovelhas, o rebanho ganha um tipo de pulgas chamado carrapato. Então esses bichinhos eram apanhados nesses vasos partidos, e o sangue desses bichinhos era aplicado no vaso quebrado. O oleiro pegava naquele bocado de barro e, depois de ter uma quantidade daqueles bichinhos, espremia-lhes o sangue, e assim era aplicado naquela parte do vaso quebrado. A reparação do vaso quebrado era muito persistente e meticulosa. Por mais estranho que pareça, esse sangue forma uma cola muito forte, e depois de serem colocados os bocados, o vaso ia então ao forno. E se ele não ficasse bem pela primeira vez, era repetida a operação entre 12 a 15 vezes. Tal era o facto de que o homem, o oleiro, ou fosse quem fosse, tivesse o forno e o vaso quebrado, e que tivesse gosto por aquele vaso, não o deixaria de qualquer maneira, mas entre 12 a 15 vezes aquele vaso era reparado da mesma forma, com o sangue daqueles bichinhos e levado depois ao forno. Não sei se os irmãos estão contemplando a razão porque Israel e os homens de Israel usavam estas coisas que ficaram como ilustração acerca do sangue de Cristo e do forno
da provação de Deus sobre os filhos dos homens. No tocante aos homens de Deus, muitas vezes, os seus servos têm passado pelo fogo da provação e parece que já não há remédio para consertar esses vasos quebrados pelas lutas contra o diabo ou os problemas de uma queda. Mas o importante é saber que o nosso divino oleiro levanta o caído, consola de pouco ânimo e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1. E Davi, o grande servo de Deus, ficou bem partido na sua queda, mas a sua confissão e arrependimento valeu-lhe voltar à comunhão com o Senhor. Era o vaso partido que Deus tinha reparado através do seu arrependimento, da sua confissão, da sua conversão. O sétimo vaso. O sétimo vaso, vaso da ira. Romanos 9, verso 22. Vemos estas palavras. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Vasos da ira. Vasos da ira. Vasos de misericórdia. Vasos da ira. Vaso da ira é aquele que se não converte. É aquele que ouve, mas prefere andar de acordo com a sua mente, com aquilo que lhe dita os seus sentidos, no gozo da sua carne. Vaso para ira. Eu sei que Deus quer salvar a todos os homens, mas chega a uma certa altura que a misericórdia de Deus terminou ali, porque o Senhor não se agrada de tolos. Nós vamos dar algumas escrituras. A paciência do oleiro em consertar o vaso quebrado muitas vezes acabou-se. O vaso não correspondia ao remédio, à cola, e então era quebrado. O oleiro não perdia mais tempo com o vaso. Pegava nele e com ira lançava a mão dele e ia ao muro de Jerusalém e apoiava o vaso lá para baixo, que se desfazia em pedaços. Diz a Bíblia em Provérbios 29 e verso 1 que o homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura. Esse é um vaso de ira. É um vaso que hoje ouve, amanhã ouve e depois ouve e não se converte e tem por profano o sangue de Cristo com que foi santificado. Profana as coisas divinas. E como aquele oleiro não está com mais trabalhos sobre o vaso partido para o reparar, para o levantar, para o colocar no seu lugar, não está com mais trabalho, assim é Deus. Hoje há uma pregação, amanhã há um ensino, depois há uma revelação, há uma chamada, e você faz assim a Deus, ou qualquer um que esteja dentro desta casa que não se submete à autoridade da palavra. Amanhã é tarde demais, quando você quiser. É como uma virgem louca que foi comprar o azeite, mas era tarde demais porque a porta estava fechada. Em Provérbios 12, verso 1, afirma: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Se você o chamar-lhe, ainda podia sofrer alguma consequência. Mas o Senhor chama aqueles que não se convertem, chama-lhe brutos. E bruto é uma classe de estúpidos, que andam de acordo com a sua mente, com o seu intelecto, que não querem saber daquele que lhe deu a vida e que lhe tira a vida. Um dia ele terá que se apresentar diante do seu Criador para dar contas daquilo que fez aqui na terra. Vaso de ira. Os israelitas que tentaram a Deus 40 anos e não conheciam os caminhos de Deus, o Senhor lhes jurou na sua ira que não entrariam no seu repouso. Hebreus 3, verso 8 ao verso 11. Deus jurou que não entrariam no seu repouso. Tentaram a Deus aquelas 10 vezes.
E o Senhor os fez cair no deserto e não entraram na terra prometida, porque foram desobedientes